Seja muito bem-vindo ao nosso quadro Dicas do Power BI. Estamos no 9º e penúltimo episódio da nossa série. E se você quiser saber mais sobre os outros episódios, eu vou deixar aqui um card para você, onde eu vou te explicar sobre a nossa última aula, que foi o episódio número 8, onde nós falamos de como você pode criar linhas do tempo e utilizar sliders e slicers dentro do Power BI, que permite que você possa criar vários tipos de filtro que facilitam e muito a visualização das suas informações. Mas na aula de hoje eu vou falar com você sobre mapas. Com certeza você já viu algum vídeo, ou então alguém mostrando isso, ou então até uma imagem de mapas dentro do Power BI. É um recurso muito comum que muitas pessoas inclusive utilizam para poder fazer propaganda do sistema, ou então para você poder ter grandes exibições, e eu vou te ensinar agora como você utiliza os mapas dentro do Power BI. Para não perder o costume, já deixa aquele like aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários o que você gostaria de saber de Power BI ou suas dúvidas e não se esqueça de clicar aqui no sininho para você poder ficar ligado de todas as nossas atualizações. Então, se você quer saber mais sobre mapas, bora pro vídeo! Utilizar o mapa no Power BI, você precisa primeiro seguir esses dois passos. Primeiro, conseguir identificar quais campos você vai utilizar dentro do Power BI e depois você precisa configurá-los, a sua formatação, para que o mapa entenda qual tipo de dado que você está utilizando. Mas para isso você precisa primeiro também poder conhecer como que funcionam os mapas. Os mapas eles estão aqui na parte de visualizações e nós temos dois tipos de mapas que nós vamos trabalhar. O primeiro é esse globozinho aqui que tem o nome de mapa e o segundo que chama o mapa coroplérico. Nós vamos utilizar os dois aqui. Primeiro no mapa nós vamos ver quais são os inputs que nós precisamos ter para ele poder ser formatado. Então o primeiro é a parte de localização, segundo é a parte de legenda, depois você pode ter também como base as informações de latitude e longitude, e depois você precisa adicionar o tamanho que você vai dar para a sua informação. O que é localização? Localização é aquele ponto de referência que você vai utilizar, seja uma cidade, seja um país, ou pode ser até um bairro ou uma rua que você queira avaliar dentro do seu mapa, aqui você consegue visualizar. Na parte de legenda é o que você quer olhar, então você está vendo numa região o que? Você está vendo a quantidade de lojas, a quantidade de casas, enfim, é o que você está olhando, né? É lojas, é casa, não a quantidade, é o que é. Em latitude e longitude, geralmente já vem esses campos, já quando você vai utilizar a sua base de dados, já fornecerá as informações de latitude e longitude. E tamanho é o tamanho da sua informação. Então, se você está falando, por exemplo, de casas numa região, então a sua legenda são casas. E o tamanho da bolinha que vai aparecer para você representando a quantidade de casas é aqui que você vai colocar em tamanho. A primeira etapa, então, é aqui em localização. Nós temos esses três campos. Então, o primeiro é cidade, o segundo é estado e o terceiro é loja. Aqui você seleciona o campo, repare que não precisa marcar aqui o seu checkbox, você simplesmente seleciona o campo. Lá na sua guia superior, na sua abinha superior, vai aparecer já para você ferramentas de coluna. Ele já pré-seleciona isso para você. Se não pré-selecionar, só você clicar aqui em ferramentas de coluna. Aqui você vai ter essa solução que chama categoria de dados. Se você abrir essa categoria de dados, ela vai te informar quais são os tipos de categoria disponíveis. Como nós estamos classificando cidade, você vai selecionar aqui o campo cidade. Repare que quando você fizer isso, esse globozinho ao lado do nome do campo vai aparecer. Isso significa que o campo ele foi identificado corretamente e ele já está pronto para ser utilizado em um mapa. Vamos fazer a mesma coisa aqui então na parte de estado. Clique em estado, guia superior em ferramentas de coluna, você clica em categoria de dados e agora você vai selecionar o campo estado ou província. Perfeito, você selecionou todos esses dados. A primeira informação que nós queremos trazer, então, é o estado. Para isso, nós pegamos o estado e colocamos ele aqui na guia de localização. Repare que ele já selecionou os pontos do estado, ou seja, Belo Horizonte, na cidade de BH, representando Minas Gerais, Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro e São Paulo, representando o estado de São Paulo. Agora nós vamos trazer o corpo dele, que é a legenda. Nós vamos trazer aqui, então, a cidade e repare que aqui ele já distribuiu, por exemplo, Belo Horizonte, quais são as duas cidades que nós temos aqui no estado de Minas Gerais, que é Belo Horizonte e Juiz de Fora. Deixa eu ampliar aqui para vocês conseguirem ver como que está se comportando. Por exemplo, o Rio de Janeiro
eu tenho a cidade do Rio, Petrópolis e também Volta Redonda. E para a gente poder aumentar o tamanho dessa informação, para poder dar o grau de representatividade dentro desse mapa, eu preciso adicionar a informação aqui na parte de vendas, que é a coluna quantidade, que eu vou trazer aqui para a minha guia de tamanho. Olhe como que já trouxe maior volume aqui dentro da informação e fica mais claro saber que, por exemplo, que Belo Horizonte eu tenho muito mais quantidade de vendas do que aqui em São Paulo. Legal, né? Então agora vamos para o segundo mapa, que é o mapa coroplético. Como que ele funciona? Você clica nele aqui, igual a gente fez o mapinha aqui no globo. Se você selecionar do lado de fora, esse mapa, a diferença dele para o primeiro é que agora você consegue trazer ele destacado por região. Então isso facilita um pouco se você precisar ter, por exemplo, saber qual cidade que está e tudo mais, aonde que você tem atuação. Isso é muito legal também se você precisar, por exemplo, filtrar uns estados e tudo mais. Fica bem interessante. Vamos fazer um exemplo. Se você quiser, por exemplo, saber qual que é a cidade que você está trabalhando, se você trouxer aqui em localização, repare que ele já trouxe as cidades marcadas. Olha aqui, por exemplo, em Juiz de Fora, ele já desenha aqui qual que é a cobertura da cidade para você. Aqui também, por exemplo, a cidade de Petrópolis, a cidade de Volta Redonda. Olha como é que ele já traz uma outra visão comparada aqui, por exemplo, Rio de Janeiro, onde ele traz um ponto fixo para você, que ele fixou aqui a cidade do Rio de Janeiro, e agora você tem aqui os desenhos, por exemplo, agora do que representa a cidade do Rio de Janeiro, e você pode ter uma outra visão aqui do seu mapa. E agora, para você poder diferenciar o que você está tratando, nós vamos pegar o campo de loja e adicionar aqui na minha legenda. E repare que ele trouxe a minha legenda e pintou de uma cor diferente da outra todas as lojas disponíveis. Muito legal, né? Agora, o mapa, eu falo para você que é um dos recursos visuais mais bonitos que o Power BI tem, e ele é muito interessante e você precisa sempre pensar antes de poder até importar o seu banco de dados, que a sua informação ela já precisa vir pronta para que esse tipo de dado funcione. Então, por exemplo, se você estiver importando os dados de estado, por exemplo, é muito bom lá no Query Editor você já programar que todo, por exemplo, Minas Gerais sempre venha Minas Gerais, ou sempre venha a abreviatura MG, RJ ou Rio de Janeiro, coloque sempre um determinado padrão. E se você tiver a latitude, a longitude daquilo que você estiver calculando, é sempre o melhor cenário, que aí você garante exatamente a informação geodésica que você está procurando, beleza? Agora eu tenho certeza que você está craque em fazer mapa no Power BI. Mas, se você que ainda quiser mais conteúdo, na semana que vem eu vou te ensinar sobre os KPIs dentro do Power BI. O que são os KPIs, o que são esses indicadores-chave e como utilizar esse recurso dentro do Power BI. Então, fica ligado na próxima semana que eu vou te ensinar no detalhe tudo sobre esse recurso que é fantástico. Então, até a próxima!